Se ele está distante, frio, ou fingindo que te esqueceu. Talvez o orgulho dele esteja falando mais alto que o coração. Mas existe um momento em que até quem tenta resistir começa a perder a força por dentro. E é exatamente aí que Santa Rita começa a agir. Você já não sabe mais o que fazer. Você já esgotou as suas palavras. Você já tentou conversar de todas as formas possíveis e imagináveis. Já tentou ser doce, já tentou ser firme, já tentou dar espaço, já tentou mandar aquela mensagem enorme explicando os seus sentimentos. Já tentou entender os motivos que ele nunca soube explicar direito. E o que voltou para você foi um muro de silêncio. Um silêncio que corta a alma como uma lâmina fria. Um silêncio que não é apenas a ausência de som, mas uma presença pesada, esmagadora, que senta do seu lado na cama todos os dias. Mas escuta isso. Mesmo que nada tenha mudado por fora, algo já começa a se mover no mundo espiritual agora. Essa oração não é como as outras. Nós não estamos aqui para pedir um favor simples. Nós estamos entrando no território do impossível. E é exatamente quando a força humana acaba, quando você sente que não tem mais saída, que a padroeira das causas impossíveis assume o controle. Você está exausta. Não é um cansaço comum de quem teve um dia longo de trabalho. É um cansaço que penetra nos ossos. É a exaustão de quem vive num ciclo que se repete, e se repete, e se repete. Ele vai embora, o orgulho fala mais alto. Ele veste aquela armadura de indiferença, e você fica para trás, tendo que juntar os seus pedaços sozinha, recolhendo a sua dignidade do chão. E quando você finalmente acha que está ficando de pé, quando você começa a respirar sem sentir aquela dor aguda no peito, a sombra dessa história volta para assombrar a sua paz. Ou pior, o silêncio dele se arrasta por meses, por anos, e você continua presa no mesmo lugar, sangrando por uma ferida que nunca fecha direito. As pessoas ao seu redor já perderam a paciência. Elas dizem: esquece isso, segue a sua vida. Você é louca de ainda pensar nele depois de tudo o que ele fez. Tem tanta gente no mundo, por que você chora por quem não te quer? Mas elas não sabem o que é deitar a cabeça no travesseiro e sentir que a sua história foi arrancada de você pela metade. Elas não sabem o que é acordar de madrugada com o coração disparado, pegar o celular no escuro, a luz da tela ferindo os olhos, e ver que não tem nenhuma mensagem, nenhuma prova de que você fez falta, nenhuma prova de que o amor que vocês viveram foi real. E essa dúvida, essa incerteza se você foi amada de verdade ou se foi apenas um passatempo, é o que mais destrói a sua autoestima. É um veneno invisível que você toma todos os dias, gota a gota, enquanto tenta sorrir para o mundo lá fora. Você levanta da cama arrastando o próprio corpo. Você vai para o banheiro, olha no espelho e quase não reconhece a mulher, ou o homem, que está refletido ali. Onde foi parar aquele brilho no olhar? Onde foi parar aquela alegria de viver que você tinha antes dessa história sugar a sua energia vital? Você toma o seu café com um gosto amargo na boca. Você veste a sua roupa, veste a sua máscara de pessoa forte e sai para enfrentar o mundo. Você trabalha, você responde e-mails, você atende clientes, você até consegue dar risada de uma piada qualquer que alguém conta no corredor. Mas por dentro existe um relógio que não para de contar o tempo desde a última vez que vocês se falaram. Você está vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. A realidade física, onde você funciona e cumpre as suas obrigações, e a realidade emocional, onde você está presa, paralisada, numa sala de espera, que não tem porta de saída. E o que mais dói, o que dá uma raiva silenciosa que queima a boca do estômago, é a sensação de que só você está nessa sala. É a sensação de que a outra pessoa seguiu em frente, de que a outra pessoa está dormindo em paz, de que a outra pessoa consegue comer, consegue rir, consegue viver,
sem sentir a falta absurda que você sente. O fim de semana chega e o seu desespero aumenta. A sexta-feira à noite, que antes era motivo de alegria, agora é um gatilho de ansiedade. Você vê as redes sociais. Você vê ele online. Você vê que a vida dele continua intacta enquanto a sua parece que sofreu um terremoto. E você se pergunta: como ele consegue? Como ele consegue ser tão frio? Como ele consegue apagar tudo o que a gente viveu como se fosse um rascunho num pedaço de papel? Respira fundo comigo agora. Puxa o ar devagar pelo nariz. Sente o ar preenchendo esse peito que está esmagado pela ansiedade. Segura um pouquinho. E quando soltar o ar pela boca, solta o peso dessa espera que já durou tempo demais. Solta a necessidade de entender o que se passa na cabeça de alguém que escolheu a fuga. Coloca a mão direita sobre o seu peito. Sente como ele está cansado. Sente a batida do seu coração. Ele está ferido. Ele está machucado. Ele está cheio de cicatrizes. Mas ele está vivo. E onde tem vida, Deus tem espaço para operar o impossível. Para quebrar esse ciclo hoje, nós vamos fazer um ato de entrega espiritual. Vai nos comentários agora e escreve uma frase. Não é só um comentário, é um decreto de libertação. É você assinando um documento no mundo espiritual, dizendo que você não vai mais carregar esse fardo sozinha. Escreve assim: meu impossível está nas mãos de Deus e de Santa Rita. Quando você escreve isso, você tira o poder das mãos do orgulho dele e coloca nas mãos de quem pode todas as coisas. Você tira a coroa da cabeça da sua ansiedade e devolve a coroa para o Rei dos Reis. Santa Rita de Cássia, tu que conheces a dor que não passa, tu que suportaste o sofrimento prolongado com uma fé que não se quebrou. A tua história não foi fácil. Tu não tiveste um conto de fadas. Tu viveste dentro de uma casa onde o amor parecia impossível. Tu lidaste com a dureza de um coração masculino que se recusava a ceder, que era violento nas palavras, que era frio, que era distante. Tu sabes exatamente o que essa mulher, o que esse homem, está sentindo agora. Tu sabes o que é amar alguém que se esconde atrás da agressividade, da frieza e do orgulho. Tu que rezaste durante anos, no silêncio do teu quarto, derramando lágrimas que ninguém via, suportando a humilhação calada, até que viste o coração duro se dobrar diante da graça de Deus quando ninguém mais acreditava. Olha para quem está me ouvindo agora, Santa Rita. Olha para as lágrimas que já secaram de tanto chorar pelo mesmo motivo. Olha para os olhos inchados. Olha para as noites mal dormidas. Olha para o estômago embrulhado que não consegue nem digerir a comida direito por causa da tensão. Entra nessa causa que o mundo chama de perdida. Traz a tua luz para esse beco sem saída. Onde a psicologia diz que não tem mais jeito, onde os conselhos dos amigos dizem para desistir, onde a própria mente da pessoa diz que acabou. É aí que o teu milagre começa. É aí que a tua intercessão ganha força. Tem algo que você ainda não percebeu. O orgulho é uma armadura pesada demais para se carregar por muito tempo. O orgulho, na verdade, é o disfarce do medo. Quem é seguro de si não precisa ser frio. Quem sabe o que quer não precisa ignorar o outro. Imagina ele agora. Ele tenta seguir a vida. Ele tenta fingir que não liga. Ele posta fotos sorrindo. Ele sai com os amigos. Ele tenta preencher o vazio com distrações, com barulho, com superficialidade, com conversas rasas que não chegam nem perto da profundidade que vocês tinham. Ele tenta provar para o mundo e para si mesmo que ele é inatingível. Mas a consciência não deixa em paz. O orgulho é como um muro de areia. Parece forte de longe, mas quando o vento do Espírito Santo sopra, ele começa a esfarelar. Quando a noite cai e o barulho do mundo desliga, quando os amigos vão embora e ele fecha a porta do quarto, a lembrança do que ele fez com você ecoa no escuro. É aí que Santa Rita começa a agir. Ela age no silêncio que ele tenta evitar.
Ela age na memória que ele tenta apagar. Ela age naquele momento em que ele deita a cabeça no travesseiro e percebe que a cama está grande demais, fria demais, vazia demais. Ela age quando ele pega o celular, olha a sua foto e o orgulho trava o dedo dele antes de mandar a mensagem. Mas essa trava vai ser quebrada. O Salmo 34, no versículo 18, nos dá uma garantia que é o nosso chão hoje. Ele diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Você é esse coração quebrantado. Você é esse espírito abatido. E a promessa não é que Deus vai te mandar um recado de longe. A promessa é que Ele está perto. Ele está aí, do seu lado, enquanto você ouve a minha voz. Ele está recolhendo cada pedaço da sua dignidade que foi pisada pelo orgulho dessa pessoa. Ele está recolhendo cada lágrima que caiu no chão do seu banheiro. Ele está perto. Sente a presença dele agora. Sente um calor suave descendo sobre os seus ombros, tirando o peso da rejeição. Senhor, eu te peço agora, com toda a força da minha fé e com a intercessão poderosa de Santa Rita, quebranta o orgulho dessa pessoa. Quebra essa casca de frieza. Faz ele sentir o peso da própria teimosia. Que a ilusão de que ele está bem sem essa história caia por terra. Que ele sinta, de um jeito inexplicável, que a vida dele perdeu o sentido quando ele escolheu o orgulho em vez da verdade. Que ele perceba que fugir não resolveu nada. Que ele perceba que o silêncio que ele usou como arma para te ferir, agora está ferindo a ele mesmo. Que a indiferença que ele vestiu como um escudo, agora está sufocando a própria alma dele. Nós vamos fazer agora uma visualização espiritual. Eu quero que você imagine a cena, não com raiva, não com desejo de vingança, mas com a certeza de que a justiça de Deus é perfeita e que a verdade sempre vem à tona. Imagina ele no meio do dia dele, talvez dirigindo o carro, talvez no meio de uma conversa vazia no trabalho. E de repente, do nada, uma lembrança sua invade a mente dele. O seu sorriso, a sua lealdade, o jeito que você cuidou dele quando ninguém mais cuidou, o jeito que você olhava para ele quando ele se sentia um fracasso, a forma como você segurou a mão dele nos piores momentos. E que essa lembrança bata no peito dele não como uma saudade passageira, mas como um peso de arrependimento. Que ele sinta um nó na garganta. Que ele perceba o tamanho do diamante que ele jogou fora para segurar pedras sem valor. Que Santa Rita coloque um espelho na frente da alma dele, para que ele veja a própria covardia. Que ele veja o quanto ele foi pequeno ao fugir de um amor real, por medo de assumir responsabilidades. Que uma música toque no rádio e desmonte toda a pose de durão que ele construiu. Que ele esteja no meio de uma multidão e se sinta a pessoa mais solitária do mundo, porque a única pessoa que o entendia de verdade não está mais lá. Que ele sinta uma vontade incontrolável de pegar o celular e consertar o estrago que ele fez. Mas escuta bem o que eu vou declarar agora. E essa é a parte mais importante desta oração. É a nossa cláusula de segurança espiritual. Que tudo isso aconteça, que esse orgulho seja quebrado, somente se for da vontade de Deus e para o seu bem maior. Nós não queremos forçar uma porta que Deus fechou para te proteger. Nós não estamos aqui para fazer magia ou para amarrar a vontade de ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele respeita isso. Se essa pessoa for a sua ruína, se esse ciclo for te adoecer até a morte, se o retorno dele for significar mais humilhação, mais traição, mais noites em claro e mais lágrimas para você no futuro, então, Senhor, que Santa Rita corte esse laço com a espada da justiça divina. Que o Senhor arranque esse sentimento do seu peito e te devolva a vida. Que o Senhor te dê a força para soltar o que já está morto. Que o Senhor limpe a sua mente dessa obsessão e te mostre que existe um mundo inteiro de possibilidades fora dessa sala de espera. Que o Senhor te cure da necessidade de ser validada por alguém que não sabe nem o próprio valor. Mas
Se ainda houver um milagre reservado para essa história, se o impossível puder ser revertido conforme os planos de Deus, que a transformação comece hoje. Que o coração de pedra vire um coração de carne. Que ele sinta uma urgência insuportável de consertar o que quebrou. E se houver um retorno, que não seja mais do mesmo. Que não seja para repetir a mesma dor. Que não seja aquela volta cheia de desculpas esfarrapadas, promessas vazias e meias verdades. Que seja com verdade, respeito e cura profunda. Que seja um recomeço limpo. Sem mentiras, sem fugas. Sem aquele joguinho infantil de aparecer e sumir quando convém. Sem te tratar como uma opção de fim de semana. Verdade, respeito e cura profunda. Porque você já sofreu demais para aceitar menos do que isso. Você não é prêmio de consolação. Você não é estepe emocional de ninguém. Você é filha do rei. Você é filho do rei. E quem se aproxima de você tem que vir com reverência, com postura de adulto, sabendo o valor do terreno onde está pisando. Você já tentou tantas vezes. Parece que nada muda. A exaustão toma conta do seu corpo. Tem dias que você só quer dormir para não ter que pensar, porque pensar dói fisicamente. O Salmo 130 clama exatamente desse lugar de esgotamento extremo. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. É das profundezas da sua dor prolongada que nós clamamos hoje. É do fundo desse poço de rejeição, de abandono e de silêncio que nós levantamos a nossa voz. Santa Rita, intercede por essa causa que parece morta. Sopra a vida onde só tem silêncio. Traz luz para essa confusão. Vai nos labirintos da mente dessa pessoa e desfaz os nós que o orgulho deu. Tira as escamas dos olhos dele. Faz ele enxergar que a vida é curta demais para ser gasta alimentando o ego, enquanto o coração morre de fome. Mostra para ele que pedir perdão não é fraqueza. Pedir perdão é a maior prova de força que um ser humano pode dar. Talvez você já esteja sentindo algo mudar aí dentro. Um alívio, uma soltura, um peso saindo das suas costas. É a sua alma entendendo que você não precisa mais lutar sozinha. Você passou meses, talvez anos, tentando ser a forte, tentando segurar a ponte para ela não cair, tentando ser a madura da relação, a que sempre perdoa, a que sempre entende, a que sempre releva os defeitos dele. Mas hoje você entrega o cargo. Você pede demissão dessa função de salvadora de um homem que não quer ser salvo. O impossível não é o fim da linha. O impossível é o território onde Deus gosta de trabalhar. Quando a força humana desiste, a graça divina assume. E para que a graça divina assuma por completo, você precisa limpar o seu próprio coração, porque a dor prolongada tem um perigo muito grande. Ela pode nos transformar em pessoas amargas. Ela pode nos encher de ressentimento. Ela pode nos fazer odiar quem a gente amava. E o ressentimento bloqueia a ação de Deus. O ressentimento é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Então diga para o Senhor agora, com muita humildade, olhando para suas próprias falhas: Senhor, eu também errei. Eu não sou a vítima perfeita. Eu também deixei o meu medo falar mais alto. Eu também tentei controlar o que não era meu. Eu também deixei a minha carência me fazer aceitar o que eu não deveria ter aceitado. Eu sufoquei. Eu cobrei atenção de um jeito que afastou. Eu mandei mensagens que não deveria ter mandado. Eu me humilhei quando deveria ter mantido a minha postura. Limpa o meu coração, Pai. Arranca de mim essa necessidade doentia de ter uma resposta. Arranca de mim essa ansiedade que me faz olhar o celular de 5 em 5 minutos, como se a minha vida dependesse de uma notificação. Me devolve a mim mesma. Me devolve a minha identidade que se perdeu no meio dessa confusão amorosa. O Salmo 51 diz:
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O seu coração está contrito hoje. Você está reconhecendo a sua pequenez diante da grandeza de Deus. E Deus não despreza a sua lágrima. Ele não ignora a sua dor. Ele está preparando um cenário que você ainda não consegue ver. Enquanto você chora achando que é o fim, Deus está usando o silêncio dele para quebrar o orgulho dele. Deus está usando a distância para mostrar para ele o que é a vida sem a sua luz. Santa Rita, padroeira dos impossíveis, coloca a tua mão sobre a mente dessa pessoa que me ouve. Acalma essa tempestade de pensamentos. Silencia aquela voz cruel que diz que ela não tem valor. Silencia aquela voz que diz que ela vai ficar sozinha para sempre, que ela não é bonita o suficiente, que ela não é interessante o suficiente. Que a tua intercessão traga um escudo de proteção sobre as emoções dela. Que a partir de hoje, o silêncio dele não tenha mais o poder de destruir o dia dela. Que a indiferença dele bata nela e volte, sem causar nenhum estrago. Porque ela está blindada, ela está selada, ela está guardada debaixo das asas do Altíssimo. Nós vamos entrar agora na reta final desta entrega. É o momento de você soltar de verdade. Imagina que você está segurando uma corda com muita força. As suas mãos estão sangrando de tanto puxar. Do outro lado da corda está ele puxando para o lado oposto, resistindo, lutando contra você. Hoje, você vai abrir a mão. Você vai soltar a corda. Deixa ele cair no próprio orgulho. Deixa ele lidar com as próprias escolhas. Você vai cuidar das suas feridas. Você vai lavar as suas mãos. Você vai parar de fazer força por quem não dá um passo na sua direção. Senhor, eu entrego essa história nas tuas mãos. Eu entrego a dor prolongada que já roubou tantos sorrisos. Eu entrego as tentativas frustradas de reconciliação. Eu entrego a sensação terrível de que nada muda, de que eu estou andando em círculos num deserto que não tem fim. Que seja feita a tua vontade. Que a tua verdade, respeito e cura profunda alcancem a raiz desse problema. Que o orgulho dele seja esmagado pela força do teu amor. E que a paz, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração de quem me ouve agora. E se amanhã a saudade bater forte de novo? E se amanhã o desespero tentar voltar? O Salmo 27, versículo 14, te dá a instrução exata do que fazer. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar sentada no sofá chorando, olhando para a parede. Esperar no Senhor é viver a sua vida, cuidar do seu corpo, cuidar do seu trabalho, cuidar da sua família, sabendo que o seu advogado está trabalhando na causa. Anima o teu coração. Levanta a tua cabeça. Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Você vai sobreviver a esse silêncio também. A partir de hoje, você vai fazer um pacto com você mesma. Você não vai mais stalkear as redes sociais dele. Você não vai mais perguntar dele para os amigos em comum. Você não vai mais reler as conversas antigas para se torturar. Você vai fechar as portas por onde a ansiedade entra. Se ele quiser falar com você, ele sabe o seu número. Ele sabe onde te encontrar. Deixa que o Espírito Santo e Santa Rita façam o trabalho de incomodar o coração dele. O seu único trabalho agora é ficar em paz. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Rogai por esse amor machucado. Rogai por essa mente confusa. Rogai por esse homem orgulhoso. Que a luz de Cristo dissipe todas as trevas dessa relação. Que todo o mal entendido seja desfeito. Que toda fofoca caia por terra. Que toda influência negativa de amigos ou familiares seja cortada agora, no mundo espiritual. Que fique apenas a verdade. E que a verdade liberte os dois. Você que ficou até aqui,
Você provou que a sua fé é maior que o seu cansaço. Você provou que não desiste fácil do que acredita, mas que também sabe a hora de entregar para Deus. Se você sentir no coração, compartilha comigo aqui embaixo qual é aquele detalhe dessa história que mais tem machucado a sua alma ultimamente. O que é que mais dói quando você deita a cabeça no travesseiro? Ou, se preferir, me envie os seus últimos roteiros para que possamos continuar transformando essa dor em oração nos próximos vídeos, sem repetir o que já foi dito, mas aprofundando ainda mais na sua cura. Você não está sozinha. A sua dor tem voz aqui, e o seu impossível já está nas mãos de Deus. Amém.